Olá, amigos. Fiquem em casa. Esse é o melhor a fazer nesses tempos de guerra epidemiológica. Aqui é a minha casa, no Vale do Capão. Eu também estou em casa. Aqui tem chovido muito, o ar está muito fresco, muito limpo. A terra descansa sem a presença humana. Por todo o mundo temos visto a terra se renovando. Depois que todos nós voltamos para casa, os animais estão ganhando as ruas de todas as cidades. Aqui vamos mostrar alguns acontecimentos, como os canais de Veneza, que estão limpos, transparentes. Dá para ver o fundo, já aparecendo a vida animal por baixo. Peixes, cisnes já apareceram nos canais transparentes. Olha aí esses peixes coloridos dos canais de Veneza. Um monte de peixes que ninguém nem sabia que tinha, né? Sem a presença humana, sem os turistas, sem o movimento dos remos que revolvia o fundo, os canais ficaram transparentes. E assim, em vários locais, sem a presença humana, os ambientes foram se transformando. Pavões reais apareceram em Madrid, pelas ruas de Madrid. Javalis em Roma, veados no Japão, cavalos na Colômbia. E o nível de limpeza da contaminação do ar é visível nos mapas meteorológicos. Então, amigos, hoje falaremos de Bhumideva, que é o planeta Terra. É a personificação, e vamos aqui ler e comentar o Bhumi Gita, que é um capítulo 12 do Srimad Bhagavatam, mas pertencente às escrituras védicas. Esse livro tem pelo menos 5.000 anos e chegou aqui ao Ocidente pela primeira vez pela graça do mestre ascensionado Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vamos aqui ouvir no Bhumi Gita, o canto da terra, o que a terra tem a dizer aos homens que tentam possuí-la. Antes de adentrar no Bhumi Gita, que é o capítulo 12, vamos aqui no final do capítulo 11 descrever um diálogo entre Sukadeva Goswami e o rei Pariksit, com comentários do Swami Prabhupada. Verso 40. Meu querido rei Pariksit, todos esses reis que descrevi, bem como todos os outros seres humanos, vêm a esta terra e arrogam-se o direito de propriedade sobre ela. Mas no final, todos eles têm de abandonar esse mundo e se deparar com a destruição. Embora o corpo de um indivíduo agora talvez seja chamado de rei, no final seu nome será verme, excremento ou cinzas. Como pode alguém que fere outros seres vivos em benefício do próprio corpo saber sobre seu interesse supremo, já que suas atividades apenas o estão levando para o inferno? Swami Prabhupada comenta o significado. Depois da morte, o corpo pode ser enterrado e comido pelos vermes, ou pode ser jogado na rua ou na floresta para ser comido por animais que expelirão seus restos como excremento, ou será queimado e convertido em cinzas. Logo, ninguém deve preparar o caminho para o inferno usando seu corpo temporário para ferir os corpos de outros seres vivos. Neste verso, a palavra Bhuta inclui formas de vida não humanas, que também são criaturas de Deus. Deve-se abandonar toda a violência invejosa e, pelo processo da consciência de Krishna, aprender a ver a Deus em tudo.
Verso 42. O rei materialista pensa: esta terra ilimitada foi mantida por meus predecessores e agora está sob minha soberania. Que devo fazer para que ela permaneça nas mãos de meus filhos, netos e outros descendentes? Swami Prabhupada comenta: esse é um exemplo do tolo sentimento de posse. Verso 43. Embora aceitem o corpo feito de terra, água e fogo como eu, e esta terra como minha, todos esses tolos por fim abandonaram tanto os seus corpos como a terra e caíram no esquecimento. Swami Prabhupada comenta: embora a alma seja eterna, nossa pretensa tradição familiar e fama eterna com certeza cairão no esquecimento. Meu querido rei Pariksit, pela força do tempo, todos esses reis que tentaram desfrutar a terra mediante seu poder foram reduzidos a nada mais que a narrações históricas. Swami Prabhupada comenta: Pariksit Maharaja era um rei que preparava-se para abandonar o corpo e regressar ao lar, regressar ao Supremo. E Sukadeva Goswami, seu misericordiosíssimo mestre espiritual, mostrando a insignificância última de tal posição, devastou qualquer apego possível que ele pudesse ter pela posição de rei. Devido à misericórdia imotivada do mestre espiritual, o discípulo é preparado para voltar ao lar, voltar ao Supremo. O mestre espiritual o ensina a largar seu forte apego à ilusão material e deixar para trás o reino de Maya. Embora Sukadeva Goswami, neste capítulo, use de palavras muito duras para descrever a dita glória do mundo material, ele está exibindo a misericórdia imotivada do mestre espiritual, que leva o discípulo rendido de volta ao reino de Deus, Vaikunta. Sukadeva Goswami disse: vendo os reis desta terra ocupados em tentar conquistá-la, a própria terra riu e disse: vede só como esses reis que não passam de joguetes nas mãos da morte almejam me conquistar. Grandes governantes da humanidade, mesmo que são eruditos, deparam com frustração e fracasso devido à luxúria material. Levados por tal luxúria, esses reis depositam enorme esperança e fé num amontoado de carne chamada corpo, ainda que a moldura material seja tão fugaz quanto bolhas de espuma na água. Os reis e políticos imaginam: primeiro conquistarei meus sentidos e mente, depois dominarei meus principais ministros e me livrarei das picadas de espinho dos meus conselheiros, cidadãos, amigos e parentes, bem como os guardadores de meus elefantes. Deste modo, aos poucos, conquistarei a terra inteira, porque os corações desses líderes estão atados por grandes expectativas, eles deixam de ver sua morte iminente. Swami Prabhupada comenta: para satisfazerem sua ganância de poder, políticos, ditadores e líderes militares resolutos aceitam severas austeridades e sacrifícios com muita disciplina. Então lideram suas grandes nações numa luta para controlar o mar, a terra, o ar e o espaço. Embora os políticos e seus seguidores logo estejam mortos, já que o nascimento e a morte são inevitáveis neste mundo, eles persistem em sua luta frenética pela glória efêmera. Prossegue Bhumideva. Após conquistarem toda a superfície da terra, esses reis orgulhosos entram à força nos oceanos para dominar o próprio mar.
De que vale seu autocontrole que visa a exploração política? A verdadeira meta do autocontrole é a liberação espiritual. Ó melhor dos curus, a terra prosseguiu dizendo, embora no passado grandes homens e seus descendentes tenham partido desse mundo da mesma desamparada maneira que para cá vieram, ainda hoje há homens tolos tentando me conquistar. A fim de me conquistarem, homens materialistas lutam uns com os outros, pais se opõem a filhos, irmãos lutam entre si, porque seus corações estão atados ao desejo de possuir poder político. Os líderes políticos provocam-se mutuamente. Toda esta terra é minha, não é tua, seu tolo. Desta maneira, eles se atacam uns aos outros e morrem. Swami Prabhupada comenta. Esse verso descreve com brilhante clareza a mentalidade política mundana que provoca inúmeros conflitos no mundo. Por exemplo, enquanto preparamos esta tradução do Srimad Bhagavatam, as forças militares britânicas e Argentina estão brigando pelas minúsculas Ilhas Malvinas. O fato é que o Senhor Supremo é o proprietário de toda a terra. É claro que, mesmo no mundo consciente de Deus, existem limites políticos, mas numa atmosfera consciente de Deus, as tensões políticas são fáceis de atenuar e as pessoas de todos os países acolhem-se umas às outras e respeitam seu direito mútuo de viver em paz. Bhumideva, ou a terra, prossegue enumerando vários reis com grande poder sobre a terra. Reis tais como Prithu, Purudeva, Gandhi, Nahrusa, e aí ela vai falando, que fez o mundo todo se lamentar, Namusi, Sambara, Balma, Hiranyaksha e Taraka, bem como muitos outros demônios e reis que possuíram grandes poderes de controle sobre os outros, eram todos plenos de conhecimento, heróicos, extraordinários, conquistadores e inconquistáveis. Entretanto, ó Senhor Onipotente, embora tenham vivido suas vidas tentando a todo custo me possuir, esses reis estavam sujeitos à passagem do tempo, que os reduziu a meras narrações históricas. Nenhum deles pôde estabelecer para sempre seu governo. Swami Prabhupada comenta. Um rei santo como Prithvi Maharaja, contudo, controla a terra em nome da suprema personalidade de Deus. Ao passo que um demônio como Hiranyakashipu ou Ravana tenta explorar a terra para o gozo dos próprios sentidos. Todavia, tanto os reis santos quanto os demônios têm de deixar a terra. Desse modo, a supremacia política deles é por fim neutralizada pela força do tempo. Os líderes políticos de hoje em dia não podem sequer temporariamente controlar a terra inteira. Nem são ilimitadas suas opulências e inteligência. Possuindo um poder irremediavelmente fragmentado, desfrutando uma minúscula duração de vida e carentes de compreensão existencial profunda, os líderes políticos modernos não passam de símbolos de frustração e ambição mal dirigida. Sukadeva Goswami disse: ó poderoso Parikshit, contei-lhe a vida de todos esses grandes reis que espalharam sua fama pelo mundo todo e depois partiram. Meu verdadeiro propósito era ensinar o conhecimento transcendental e a renúncia. Histórias de reis conferem poder e opulência a essas narrações, mas não constituem em si mesmas o aspecto último do conhecimento. Swami Prabhupada comenta: porque levam o leitor à perfeição do conhecimento transcendental.
Todas as narrações do Srimad Bhagavatam dão supremas lições espirituais, embora aparentemente tratem de reis ou de outro assunto mundano. Em relação com Krishna, todos os tópicos ordinários tornam-se narrações transcendentais, com o poder de levar o leitor à perfeição da vida. Eminentes reis, que na verdade não passam de joguetes nas mãos da morte, desejam subjugar seus 6 inimigos internos, os 5 sentidos e a mente. E depois imaginam que procederão à conquista da terra e de todos os seus oceanos. Vendo suas falsas esperanças, a terra simplesmente ri, pois no final todos eles têm de deixar este planeta e ir para outro lugar, como fizeram todos os grandes reis e monarcas do passado. Além disso, após usurpar a terra ou alguma parte sua, que na verdade é inconquistável e de qualquer forma tem de ser abandonada por pais, filhos, irmãos, amigos e parentes que brigam por ela. O estudo da história, portanto, leva à conclusão de que todas as consecuções mundanas são temporárias, e esta conclusão deve dar origem a um sentimento de renúncia. Em última análise, a meta mais elevada da vida para qualquer entidade viva é a devoção pura ao Senhor Krishna, que aniquila toda a inauspiciosidade. Bem, amigos, já ouvimos Sukadeva Goswami, o rei Pariksit, o mestre ascensionado Swami Prabhupada e a própria terra, Bhumi Deva. Agora vou passar para vocês um gorila Coco, falando também sobre o grito da terra. Enquanto eu estou editando esse vídeo, no dia 9 de abril, o campo magnético da Terra ficou por mais de 6 horas totalmente bagunçado, vide a figura acima. No dia seguinte, dia 10 de abril de 2020, uma faixa vulcânica na Terra de entre 15 a 25 vulcões entraram em erupção numa mesma noite. Vamos ouvir Coco, o grito da Terra, para concluir. Eu sou gorila. Eu sou flores e animais. Eu sou a natureza. Eu Cocoama. A terra Cocoama. Mas o homem é estúpido. Estúpido. Coco lamenta. Coco chora. É chegada a hora. Conserte a terra. Ajude a terra. Proteja a terra. A natureza vê você. Obrigada. Cada parte da terra é sagrada pro meu povo. Cada parte da terra é sagrada pro meu povo. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Sem os animais morreríamos de uma grande solidão de espírito. Sem os animais morreríamos de uma grande solidão de espírito. Tudo respira o mesmo sopro, tudo respira o mesmo sopro, tudo respira o mesmo sopro, tudo respira o mesmo sopro. Nosso Deus é o mesmo Deus, nosso Deus é o mesmo Deus, nosso Deus é o mesmo Deus, nosso Deus é
Nós sabemos a terra não nos pertence. Pertencemos à terra, 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 terra. Tchau! Se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe o seu like.